E hoje, em ocasião de nós estarmos de férias, eu tirei 10 dias de férias e fomos convidados, já temos sabendo da nossa estada aqui durante essa semana, ele nos convidou e eu perguntei se o pastor Castro Ruiz estava sabendo deste convite e nós aceitamos. De modo que é muito gratificante para nós estarmos ministrando aqui nessa igreja nessa noite. Ela tem uma história e eu posso daqui ver alguns irmãos, não com uma vista tão mais nítida como antes, porque já preciso de óculos para ver, mas vejo alguns irmãos da nossa época aqui, a irmã Rízia, a irmã Sueli, Denis, Francisco, Jete, Marcelo, Judete, a irmã Cecília, Simone, Aldinho, esposa, os filhos, quando eu cheguei aqui, como também nosso povo, Cícero, Sudenil, Fátima e Samuel, né? Que também muito pequenininho. Samuel, desse tamanho, é a primeira vez que eu o vejo, né? E os demais, eu lembro quando nós começamos aqui, esse banco aqui era onde ficavam as crianças, e todos esses que já são homens, alguns homens arrão, outros casados, já pais, eu tive o privilégio de estar aqui com eles, e como diz a Bíblia, ensinando a criança no caminho que deve andar. E fico feliz, eu também, acho que eu citei Monteófilo, não foi? Ali também, Monteófilo, minha esposa, Mano Santo. Então, para mim é uma alegria rever vocês com aos demais que eu também não conhecia. Para não sermos prolixos demais, eu espero ser sucinto e objetivo naquilo que iremos ministrar nessa noite, porque o que vai declarar verdadeiramente é o meu tempo aqui sendo prolixo com vocês, alcançando-vos com a ministração da palavra. Vai sendo objetivo naquilo que Deus deseja verdadeiramente transmitir para vocês. Eu queria vos convidar a abrir a Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Ageu, depois Sofonias, capítulo 1. Eu quero fazer essa leitura de forma responsiva com vocês e pedir que prestem muita atenção no que vocês vão ler e no que vocês vão ouvir. A Bíblia ela não perdeu a sua essência, mas nós perdemos às vezes a nossa essência. Eu me preocupo muito. Eu ontem fui dormir e de repente comecei a meditar o que o Evangelho tem feito em nós e o que nós temos feito com o Evangelho. Que é até o tema de uma mensagem que eu vou depois preparar para uma ocasião pregar. O que o Evangelho tem feito em nós e o que nós temos feito com o Evangelho. O que o Evangelho tem feito em nós parece pouco, mas o que nós temos feito com o Evangelho é triste. O que muitos de nós temos feito com o Evangelho é triste. Capítulo 1, todos encontraram? Versículo 1, eu leio o versículozinho, quando vocês estarão lendo os versículos 4. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos de Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado.
com o sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por sua própria casa. E fiz via seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor chegou o espírito de Josafá, filho de Israel, e o espírito de José, filho de Josafá, sumo sacerdote, e o espírito de outro povo, e ele trabalhava para a casa do Senhor dos exércitos. Amém? Ao 24º dia do 6º mês. Podem sentar. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Eu quero trazer a mensagem nessa noite sobre tempo para Deus. Quando nós lemos esse texto, lemos esse capítulo de Ageu, que é um capítulo conhecido, acredito que da grande maioria da igreja, ela conhece o capítulo 1 de Ageu. Ageu ministrou ao povo essa palavra após eles terem saído do exílio babilônico, após eles terem sido libertos conforme Deus havia prometido. Passaram 70 anos e o povo como escravo na Babilônia. E Deus tira o povo de lá. Os 70 anos se passaram, Deus cumpre aquilo que ele havia prometido. O povo volta para a sua terra, o povo ouve a mensagem, segundo o profeta Jeremias tinha falado, segundo Daniel havia falado, e eles regressaram. E quando esse povo retorna, o que Deus esperava deles era que eles de fato construíssem, edificassem o altar, adorassem ao Senhor, porque lá eles haviam aprendido muitas coisas, tinham se envolvido com idolatria. Aqueles que ficaram na Babilônia, uma comunidade judaica surge ali, e esse povo vai perdendo toda a sua semelhança de Deus, esse povo vai perdendo o relacionamento com Deus, e Deus começa a se preocupar com isso. O povo retorna sob a liderança de Esdras para a terra prometida, e ali o povo começou a ouvir a palavra. Neemias estava pregando a palavra, e a primeira providência que viria a ser a de reconstruir os altares, porque a cidade foi destruída, foi assolada. Vocês lembram que quando Neemias está lá no cativo babilônico, chegam os seus irmãos e narram para ele toda a história, a situação que estava no tempo. Vamos colocar no contexto que estava a igreja, que estava Jerusalém destruído, assolado, não tinha nada, não tinha ninguém sequer. E chega um dos seus irmãos ali e reporta toda a situação para ele. Ele diz: olha, Jerusalém está acabada, sitiada, destruída, não tem nada, ninguém lembra mais nem quem é Deus. E aquilo moveu o coração de Neemias. Neemias sentiu compaixão e ele começou a orar, a chorar diante de Deus pela situação que estava. Mas, meus queridos irmãos, agora, qual é o tempo que nós estamos tendo para Deus? Nós iniciamos o ano agora há pouco, temos poucos dias, nós estamos hoje ao 8º dia, não é isso? E eu acredito que alguns aqui já entraram naquela de ler a Bíblia durante o ano, porque isso aí é de praxe no meio cristão. Esse ano eu vou ler a Bíblia todinha durante o ano. A gente começa a ler em janeiro, fevereiro, março, mas quando chega junho a gente cansa e a gente desiste. E eu espero que não seja o caso de muitos aqui nessa noite. Porém, meus irmãos, quando o povo retorna, ao retornar eles reconstruem aquele lugar
que era símbolo de adoração. A reconstrução daquele altar era um símbolo de adoração, era um símbolo da presença de Deus, era a ideia de que Deus queria ser adorado por aquele povo. Agora, o tempo passa e a obra de Deus fica parada. Por 14 anos, a obra de Deus fica parada. Primeiro que havia oposição dos samaritanos, havia a inimizade, o povo havia perdido toda a esperança. O que eles queriam simplesmente era estar ali. Os samaritanos haviam ocupado aquele lugar. Quando o povo sai dali, os samaritanos assumem aquele lugar. Eles não tinham nada de Deus, e eles, ao retornar, o povo de Deus vai retornar para aquele lugar. Os samaritanos ficam preocupados porque queriam saber o que é que eles estavam fazendo ali, porque ali não era lugar mais para eles. Eles foram expulsos e retornam à terra prometida que pertenciam a eles, mesmo sobre a oposição na direção de Esdras, Neemias, como Neemias havia enfrentado a oposição de Sambalate, de vários, mas eles persistiram. A oposição dos samaritanos, eles conseguem com isso desanimar por um bom tempo. E havia uma outra causa, havia ainda um problema financeiro que se agravava. O texto que nós lemos diz que havia uma crise imensa. A crise financeira. Os judeus que ficaram lá na terra, ainda lá no Egito, eles não quiseram voltar, na Babilônia, antigo, não quiseram voltar, ficaram, outros voltaram, e esses que voltaram começaram a se preocupar somente com as suas atividades. E vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. O povo tinha, eu queria que você lesse para mim o versículo 2, a parte B somente. Versículo 2, a parte B. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Amém? O povo diz para quem? Eles dizem para quem ainda não tem. Eu pergunto a vocês, eles estavam se negando de edificar a casa de Deus? Eles estavam dizendo: não, Deus, eu não vou fazer isso. Nós não vamos fazer. Nós não vamos edificar nenhum lugar aqui para ti. O povo tinha desculpa. Eles não tinham, sabe, eles chegam para Deus e dizem simplesmente que ainda não é o tempo. Eles não estão dizendo: Deus, nós vamos fazer sim. O que tu queres, nós vamos dar continuidade. Porém, ainda não é o tempo, não chegou a hora. E no contexto atual, é exatamente assim que nós somos. Todos nós aqui, nós temos tempo para tudo na nossa vida. Nós temos tempo para o nosso trabalho. Quem trabalha e trabalha dignamente, como bom funcionário, ele trabalha 8 horas. Quem é servidor trabalha 6 horas. Ele trabalha sem reclamar, sem murmurar, mas ele tem tempo. Quando chega em casa, quem estuda ainda vai estudar. Ele tem tempo. A dona de casa se trabalha quando chega em casa, mesmo sozinha. Às vezes tem um marido que é ruim, que não lhe ajuda, mas ela tem tempo para fazer tudo sozinha. E o esposo às vezes fica só olhando, só enfrosou. Ele acha que isso é machismo. Ajudar a mulher a varrer uma casa, ajudar a mulher a lavar uma louça. Ele acha que isso vai cair a honra dele. Mas ela tem tempo. E o povo de Deus, assim também, Deus está cobrando de nós o tempo para nos engajarmos em sua obra. Mas nós dizemos: Deus, nós não temos tempo. Temos tempo para o conforto, temos tempo para o lazer, temos tempo para viajar, temos tempo para passear, mas para a obra de Deus nós não temos tempo, porque a erosão está tomando conta da nossa vida. Ageu continuou. O povo se queixa que não tem tempo, como nós também aqui nos queixamos, e a obra de Deus ficando em segundo plano. A obra de Deus ficando parada. As pessoas olham para as igrejas estão vazias, e nós estamos nas nossas casas, forrados, como diz o texto, conforto. Preferimos aquilo que é de melhor qualidade para a nossa casa. O texto diz que eles não estão se negando a fazer a obra de Deus, porque ele diz que não é
tempo, não é tempo ainda, porque eles estavam ocupados com as suas próprias coisas, eles estão ocupados com seus negócios, eles estão ocupados com aquilo que para eles julgam-se ser, conjecturam-se ser mais importante. Mas eu pergunto a você, o que é mais importante do que o reino de Deus na tua vida? O que é mais importante do que o reino de Deus na tua vida? Quando é que nós vamos dizer como de fato o Senhor espera que esse povo dissesse? A voz verdadeiramente, de repente se levanta a voz de Ageu, que é enviado pelo Senhor, para que o povo de repente se abra para Deus. A mensagem de Ageu foi exatamente a mensagem que eles precisavam de ouvir. Ele entende que a mensagem, o reino de Deus, deveria ser primazia. Eu ministro um estudo na igreja, a razão de sermos discípulos de Cristo. Eu tenho dito que o nosso maior problema não é o próximo, não é o outro, o maior problema é nós. Quando dizemos que não temos tempo, quando nos sentimos cansados. Você pode perceber que a gente não tem tempo para a obra de Deus. Mas se você receber um convite para ir para qualquer lugar que lhe agrade, você pode estar cansado do jeito que for, você vai. Nós só estamos cansados. Agora, eu queria que a gente entendesse que o cansaço ele faz parte do nosso corpo. Agora, eu preciso aprender a servir ao Senhor por nada. Aleluia! Eu tenho chegado numa maturidade cristã na minha vida e tenho tentado passar isso para os irmãos, aonde eu estou e com quem eu converso, que servir a Jesus, eu tenho que aprender a servir a Ele mesmo no desamparo, mesmo quando o próprio Jesus diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Mas quando você sabe quem é Cristo para você, é o desamparo se sentindo mais amparado na face da terra. Porque quando você sabe quem é Jesus para você, mesmo desamparado, você está aos pés dele e diz: Senhor, eu posso estar desamparado pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus amigos, pelos meus parentes, mas Senhor, porque eu me sinto a pessoa mais amparada, mais confortada, mais consolada. Então, irmãos, para que você sinta isso, você precisa ter tempo para Deus. Você precisa se dispor para o Senhor, rasgar o seu coração para Ele. Agora, é isso que nós não estamos fazendo e nem queremos. Eu tenho visto muitos cristãos se decepcionados com Deus. Eu dou graças a Deus que eu nunca me decepcionei com Deus e nem quero. Glória a Deus. Porque mesmo que Ele me mate, eu quero continuar entendendo que Ele é meu Deus. Quando você sente que Deus está instalado lá dentro de você, você diz: Senhor, mesmo que Tu me mates, como disse o profeta, eu ainda sei quem Tu és para mim. Quando você sabe quem Deus é para você, a casa pode cair, tudo pode desmoronar, mas você diz: Senhor, Tu continua sendo meu Deus, porque eu não te sirvo por aquilo que Tu estás me dando, por aquilo que Tu fazes, mas por aquilo que Tu és. De modo que nós estamos vivendo época, quando eu era mais novo, quando eu me converti, eu ouvia sempre o pastor dizer assim: o futuro da igreja é a mocidade. Eu vou dizer uma coisa: eu muito me preocupo quando a gente olha para a juventude de hoje, não generalizando, e a gente diz que a esperança da igreja é a juventude. É preocupante. Porque, meus queridos, eu não sei o que é que está acontecendo, e ao mesmo tempo sei que a vida do Senhor está se apressando, se aproximando. Parece que alguns, eu não sei se estão brincando. Nós não temos tempo, o número dos desigrejados são enormes. Agora há pouco eu citei a questão da erosão. Eu estou lendo um livro, comecei a ler um livro, onde o pastor fala de um exemplo da erosão espiritual na vida do cristão. Você sabe o que é uma erosão? Eu acredito que um sertanejo ele deve saber o que é uma erosão, sabe? A gente vê muito isso no litoral. Mas quem de vocês sabe o que é uma erosão? A erosão a gente não vê. Se você vai na praia e tem um lugar próximo daquelas dunas de areia, tem uma árvore, de repente, quando você volta um certo tempo, aquela árvore pode estar toda coberta de areia.
Se você for lá todo dia, você não vai perceber que ela foi coberta pela areia, porque é aos pouquinhos. Mas com o passar do tempo, você volta lá depois de 1 ano, 2, ela desapareceu completa, você não vê mais nada. A erosão sucumbiu, fez com que ela desaparecesse. A falta de tempo do cristão que não tem para Deus, ela ocorre uma erosão que você nem percebe. Quando você tinha prazer de orar, de meditar na palavra, de se reunir com a igreja, de buscar ao Senhor, a erosão vai chegando e você não percebe. Outras coisas vão se aproximando de você, vão entrando na sua vida. O prazer que você tinha, o tempo que você tinha para Deus, já não tem mais. Porque a erosão entrou e você não percebeu. De modo, meus queridos irmãos, que eu não posso postergar, eu não posso ficar retardando, sabe, dizendo que eu não tenho tempo para dar continuidade na vontade de Deus em minha vida, porque Deus, Ele está exatamente registrando isso aqui, a nossa desculpa para dar continuidade à obra do Senhor não é ainda a hora de fazermos alguma coisa para Deus. Eu não sei quantos congregacionais aqui nessa noite têm dito isso quando é convidado para fazer alguma coisa. Eu não sei quantos cristãos nesta noite, congregacional, batista, presbiteriano, não importa. Eu não sei quantos de vocês já ouviram uma mensagem, já ouviram um conselho dizendo: meu irmão, está na hora de você de fato se firmar, de sentir Deus de fato na tua vida, e você talvez diga dentro de você: ainda não é o tempo, como se você fosse o dono do tempo. O tempo não é meu. O tempo que eu passei aqui nessa igreja, desde que eu cheguei, eu sempre disse a vocês: eu creio piamente, não que eu tenha medo da morte, porque eu já venci a morte. Para mim, crente que tem medo da morte ainda não venceu a morte ainda faz parte dele, mas eu já venci a morte, graças a Deus. Eu dizia sempre à igreja, para os mais antigos, lembro, eu dizia: olha, eu não passarei pela morte, porque eu seria arrebatado. Eu tenho essa certeza, e alguns irmãos brincavam. Agora, eu alimento isso. Agora, se Deus me quiser levar para Ele antes, melhor ainda. Não tem um problema. Agora, para isso, eu procuro viver uma vida verdadeiramente entendendo que Ele é o meu Deus. Eu procuro todo instante a não estar com essas desculpas, com essas evasivas de que eu não tenho tempo para Ele, porque eu tenho sim. Eu preciso dedicar a minha vida ao Senhor. Se Deus dá a você o tempo para trabalhar, se Deus dá a você a oportunidade para você cuidar da sua família, cuide também da obra dele, deixe Ele ser Senhor na sua vida. Não veio o tempo. Eu pergunto a vocês: por que não veio o tempo ainda da gente investir a nossa vida no reino de Deus? Por que não veio o tempo? Por que para aquele povo não chegou o tempo, não era a hora ainda? Por quê? Porque não era prioridade. Se o reino de Deus na tua vida não for prioridade, você não vai ter tempo nunca para fazer a vontade de Deus. Se não for prioridade, você vai ter tempo para se preparar para o concurso. Se não for prioridade, você vai ter tempo para se preparar cada vez mais para que a tua empresa cresça. Você vai ter tempo cada vez mais para organizar o teu futuro, para se preocupar em comprar uma chácara, em comprar um sítio, uma fazenda, uma casa de praia. Você vai ter tempo e planos para isso. Mas a obra de Deus não é plano na tua vida, porque você não tem tempo para Ele. Aonde estiver o meu, como é que a palavra diz? Então o seu tesouro está onde? O seu coração está onde? Se o seu coração estiver na palavra, o seu tesouro é a palavra. Se o seu coração estiver no reino de Deus, o seu tesouro é o reino de Deus. Agora, se o reino de Deus não é prioridade na sua vida, você vai sempre dizer: eu não tenho tempo. Como eu gostaria de fazer alguma coisa para Deus, mas eu não tenho tempo. Louco, o que tu tens preparado? Hoje pedirão a tua alma, o que tu tens preparado para quem será? Foi essa a indagação, foi essa a pergunta. Quando é que nós vamos encontrar tempo para a obra de Deus? Quando é que nós vamos encontrar tempo para entender que aonde eu trabalho, se eu sou um patrão, eu tenho que dar um testemunho de homem de Deus e servo de Deus? Tratar os meus funcionários
vizinha para mostrar a palavra de Deus para eles. Meu filho trabalha numa cooperativa de médicos, ali em Maceió. E eu louvo ao Senhor pela vida do Jonas. Todas as sextas-feiras, ele conseguiu, os médicos ali autorizaram, ele todas as sextas tem um devocional, junto com aquelas pessoas que não são cristãs e com outras que confessam Jesus como Salvador. Esse ano agora em Natal, um médico dos médicos pediram que ele apresentasse alguma coisa lá na empresa que falasse de Jesus. E ele apresentou uma cantata e o médico disse: Jonas, no próximo ano nós queremos outra melhor. Agora, você é aluno, você que é empregado, você que é patrão, como é que você tem se comportado em relação ao tempo de Deus na tua vida? Porque, irmãos, tempo para Deus é entender que isso é prioridade. Eu tenho que priorizar Deus na minha vida. O Senhor diz aqui: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Tem alguns irmãos aqui que sempre me ouvem. A gente tem falado sobre essa questão do si já há quase uns 3 meses. Está quase isso, tá? Faz uns 3 meses que eu tenho falado sobre essa questão do si. Porque o maior problema do homem é ele pensar que o eu dele é ele, mas ele é o si. Porque o eu mesmo só nasce quando de fato o si morre e Cristo se instala dentro de nós. Então, meus irmãos, não vem o tempo de fazermos algo na obra de Deus, porque nós não temos prioridade. Porque nós temos tempo para outras coisas em nossas vidas, menos para a obra de Deus. Versículo 3 e 4, se vocês puderem ler para mim. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitarmos nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta. Sabe o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo: olha, vocês têm tempo, vocês têm dinheiro para vocês. O dinheiro de vocês, ele tem servido para vocês comprarem o melhor para vocês forrarem a casa de vocês, para vocês colocarem a melhor televisão, o melhor telão de 70 polegadas, para vocês tirarem as férias nos melhores hotéis. Vocês têm todo esse tempo. Agora, para mim, para minha casa, vocês não têm. Ela está deserta, ela está abandonada. É isso que vocês dizem. Vocês querem dizer para mim que não chegou ainda a época, não chegou o tempo, porque vocês não só priorizam a vida de vocês. A indagação do Senhor é essa: vocês só priorizam a vida de vocês. Eu cheguei hoje, olhei para esse piso aqui, e eu vejo que ele continua do mesmo jeito, né? Continua do mesmo jeito. Você já pensou se na época nós tivéssemos tentado comprar um de segunda qualidade? Porque é para a igreja, não é para a igreja, vamos. O importante é comprar. Comprar qualquer um. Quantos anos tem esse piso aqui já? Desde 2006? Já tem um bom tempo, tem? Talvez vocês botaram algum piso na casa de vocês. Talvez não tanto tempo com esse, mas se vocês olharem, vocês vão perceber que talvez lá na casa de vocês, de tanto pisar, já está saindo já o esmalte da cerâmica. E esse aqui continua do mesmo jeito. Por quê? Porque nós priorizamos o melhor para a casa de Deus. Se você prioriza essa coisa, você tem que priorizar somente tudo na sua vida, tem que ser o melhor. Mas eu conheço pessoas que, quando se trata das coisas para a casa de Deus, a gente tem que colocar de qualquer maneira. Não é: se eu quero o melhor para a minha casa, para a casa de Deus eu tenho que querer o melhor ainda. E Deus está dizendo: quer dizer que vocês só não têm tempo para dar o que é melhor para mim, para a minha casa, mas para vocês podem usufruir de tudo que é bom. As casas de vocês estão forradas, graças a Deus, que eu retorno estou vendo aqui muitos irmãos bem de vidas, com casas boas, graças a Deus. Mas você já parou para refletir o que é que você tem feito no reino de Deus, pela obra de Deus? Reflita nisso. Tempo para Deus. Ou você acha que, mas eu tenho dado meu dízimo, só o teu dízimo?
não importa. Teu dízimo é bom para manter a obra de Deus, mas muito mais importante é a tua vida, que seja o teu dízimo, o teu tempo também. Que o teu dízimo seja a tua vida aqui nessa cidade, que as pessoas olhem nessa cidade, olhem para essa igreja aqui e digam que naquela casa, naquele lugar tem homens e mulheres que se reúnem, que são tementes a Deus e que têm tempo para Deus. É uma vergonha a situação em que as igrejas no Brasil estão passando. As igrejas, algumas só têm 2 cultos. Em Fortaleza nós temos igrejas que nós só temos culto uma vez por semana, porque o povo não tem mais tempo para estar na igreja. O povo não tem tempo mais para meditar na palavra. Então o texto que vocês leram foi exatamente: Deus está dizendo, vocês têm tempo e dinheiro para tudo, menos para a minha casa. E aí a gente precisa examinar as propriedades da vida. O que é que tem tomado o primeiro lugar em nossa vida? Havia um grande pecado nesse povo. Qual era o pecado desse povo? É que eles não priorizavam a casa de Deus. Eles expressavam o seu tempo naquilo que para eles era prioridade. Eles deveriam ser gratos a Deus pelo retorno. Veja como o povo é tão ingrato. Deus tira esse povo lá do cativo, eles retornam e Deus diz para eles: olha, só preciso de uma coisa, faça uma casa aqui para mim, levante um altar e me adorem, para que esse povo reconheça que tem um Deus que tirou vocês lá da escravidão, que deu a vocês paz, que deu a vocês esperança, que deu a vocês vida. E não é difícil, não é diferente conosco, não. Não é diferente comigo, não é diferente com você. Eu deveria estar expressando exatamente gratidão a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é. Eu deveria estar expressando gratidão a Deus e deixando que Ele seja de fato o primeiro lugar da minha vida. Mas o contrário, o povo chega e simplesmente diz que não é hora. Desculpa essa, não é hora. E o grande problema aqui é a falta de amor. O grande problema aqui é a moral espiritual que esse povo estava passando. Tudo que eles deviam fazer era dedicar suas vidas a Deus. O que Deus está dizendo através do profeta é que eles deveriam lembrar de tudo que Deus tinha feito por eles. O texto é bem claro no início do capítulo. Deus está sempre dizendo para eles, quando ele diz: não veio ainda o tempo, e o Senhor pede a ele que eles considerem. Ele diz: considerem o vosso tempo, considerem a vossa vida, vejam quem vocês eram, vejam a situação que vocês viviam na escravidão, vocês estavam sofrendo, não tinham lugar para me adorar, vocês não tinham tempo nem para vocês. Eu te libertei, eu vos dei vida, eu trouxe vocês, e agora vocês querem dizer que não tem mais tempo. Então, meus queridos irmãos, eu não quero fazer aqui apologia à doutrina da prosperidade, não. O fato de Deus dizer assim para eles, que Deus vai abençoar eles, quando de fato eles trouxerem dinheiro, não é isso. O que Deus está querendo dizer para eles é que quando eles reconhecerem que Deus é Deus na vida deles, Deus vai cuidar deles. Quando você reconhece que Deus é Deus na sua vida, Deus cuida de você. Você pode até ter passado pelo momento de adversidades, de escassez, mas quando você sabe que Deus é Deus na sua vida, você não desanima, você não se entristece com Ele por nada. Eu quero concluir, são 8h15, dizendo uma coisa: a nossa estabilidade financeira, ela não pode depender e não dependerá em grande parte da prioridade que nós damos. A minha prosperidade financeira não vai depender de uma prioridade, porque eu vou priorizar o reino de Deus agora e tudo vai se derramar na minha vida, não. Agora, a minha prosperidade, o meu desenvolvimento espiritual, ela depende sim da prioridade de Deus na minha vida. Eu não esqueço nunca de um testemunho que eu ouvi de uma irmã da igreja que eu era pastor. Ela foi fazer um serviço social no Recife e foi fazer exatamente nas áreas mais miseráveis ali no Recife. E chegou na casa, num lugar em que a gente chama de casa, mas não era casa, era um lugar coberto com lona de plástico, e o telhado era papelão, e ali havia uma frase que dizia: o Senhor é meu pastor. E aquele impactou aquela irmã.
E ela disse: o Senhor é seu pastor, você tem certeza? E ela disse: sim. Eu posso não ter uma boa casa, eu posso não ter uma mansão, ou não ter o que comer toda hora, mas o Senhor é o meu pastor, porque Ele cuida de mim. Ele é o meu pastor porque Ele me dá paz. Ele é o meu pastor porque Ele refrigera a minha alma. Ele é o meu pastor porque eu sei que no dia que eu partir desse lugar, eu vou para a glória com Ele. Então é isso que faz a diferença. Versículo 6, leia para mim, por gentileza. Tem semeado muito e recolhido pouco. Comeres, mas não chega para fartar-vos. Beberes, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr um saquetel no lugar. Irmãos, Deus está dizendo aqui: olha, quando vocês começarem a trazer dinheiro para mim, eu vou abençoar vocês. Não. Ele está dizendo que quando eu entender que Ele é o primeiro lugar na minha vida, essas coisas aqui, quem come e não se sacia, quem bebe não se sacia, quem ganha não está feliz nunca. Quando Deus está na vida dele, ele entende que isso é dele, é de Deus, tudo tem sentido, tudo passa verdadeiramente ter um valor. Quando ele prioriza Deus, ele entende que essas coisas, ela pode ser usada até para ele abençoar a outros. Se o cristão tiver essa visão de que Deus abençoa ele para ele abençoar a outros, ele seria mais feliz ainda do que ele possa imaginar. O problema é que a gente vive numa época em que esse povo aqui também estava vivendo, que ele disse: não sabe o que nós vamos fazer? Porque primeiro existe uma crise, tem uma seca, a fome é grande, nós não estamos vendendo nada, então não temos condição de fazer a tua obra, não temos, deixa para depois. E quando a gente tenta querer fazer alguma coisa por alguém, a gente diz: eu não posso, porque as coisas estão tão difíceis que eu tenho que pensar primeiro em mim. A inflação está grande, o problema é imenso, mas quando você de fato deixa Deus conduzir a sua vida, a gente não vai se preocupar simplesmente, primeiro pensando em fazer as coisas porque Deus vai me abençoar. A pior infelicidade do ser humano, eu vou dizer uma coisa, preste atenção no que eu vou dizer: as igrejas estão cheias de pessoas infelizes. Sabe por quê? Paulo é quem diz isso. Por que está cheio de pessoas infelizes dentro da igreja? Alguém até citou para mim. Só nessa vida. Paulo disse: olha, se a minha esperança em Deus, em Cristo, fosse apenas aqui, seria o homem mais infeliz. A minha esperança em Cristo não está aqui. Você vai me dar um carro, você vai me dar uma boa casa, você vai me dar um bom emprego. Tem tanta gente preocupada porque eu ainda não tenho uma casa. Você está morando na ponte? Eu até hoje não tenho uma casa. Minha esposa sempre diz isso: a gente ainda não tem uma casa, mas eu sempre olho para ela, sei que o desejo de toda mulher tem uma casa para arrumar, uma casa para todo, tem esposa que todo mundo quer estar trocando imóveis, né? Mas eu posso não ter uma casa aqui ainda, mas eu sei que eu tenho uma casa. Mas se você quer comprar uma casa e tem condição, compre. Agora não deixa ela ser o primeiro lugar da tua vida, não. Porque se a sua esperança for somente em Deus aqui na terra, você pode ter 20 anos de crente, 30 anos de crente, mas você é a pessoa mais infeliz da vida. Porque a minha esperança não está somente aqui. A minha esperança está em Cristo. O texto diz que o povo comia, bebia, mas continuava com fome, continuava com sede. E sabe qual era a causa disso? Verso 9. Olhaste para o mundo, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Amém? Irmãos, cuidado para nós ficarmos assim também, sabe? A gente trabalha tanto, labuta tanto, ganha pouco, mas esse pouco que a gente ganha também, às vezes não consegue nem desfrutar dele. Você já conseguiu falar de pessoas que você sabe que às vezes ganha mais do que você, e você olha para essas pessoas e elas conseguem fazer, parece que triplica aquilo que ela ganha? Porque eles sabem administrar também.
Às vezes a gente reclama de que não dá para nada, é porque nós é que somos donos daquilo que Deus tem colocado na nossa mão, nós não somos mordomos. Nós somos donos. O texto diz que eles recebiam um saco furado. Eu preciso entender, eu disse há anos e anos, eu disse isso aqui na igreja, que desfrutar, gozar do que a gente ganha, é um dom de Deus. E tem muitos aqui que não sabem. Eclesiastes capítulo 5, versos 18 e 19, eu vou ler para você. Olha o que é que diz. Preste bem atenção. Eclesiastes 5, 18 e 19. Eis que eu vi boa e bela coisa, comer e beber. Olha o que a palavra de Deus diz. Ele diz que comer e beber é uma coisa boa, eu acho. De preferência coisas boas. Uma galinha capoeira com arroz de leite, que eu gosto. Eu fui almoçar hoje, fui convidado, mas fiquei triste porque continuar a de seu cardápio é isso aqui: galinha, peixe, eu quero galinha capoeira. 5 minutos capaz, rapaz, tem uma tristeza ali, dá. Não tem galinha capoeira. Isso é bom demais, mano. Comer, beber, agora não é beber cachaça, não é beber cerveja, não é se embriagar, é se alimentar do que é bom, sadio. Ele está dizendo aqui, presta atenção o que é que ele diz. Bela coisa é comer, beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se faz de bom debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Aí tem cristão que trabalha, se mata de trabalhar, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para o reino de Deus, não tem tempo para a família, é só trabalhando. Quando ele espera a erosão, veio, destruiu a vida dele, destrói o lar, ele não tem tempo para a família, não tem tempo para a esposa, a erosão destruiu o lar dele e ele não percebeu. Olha o que o texto diz. Quanto ao homem a quem Deus confiou riqueza, Deus confia. Se você está enricando, ficando rico, é Deus quem está concedendo isso a você. Não seja miserável. E quando eu digo riqueza, porque ter uma família abençoada é uma riqueza que dinheiro não pode comprar. Ter um marido que protege a esposa, que protege os filhos, é uma riqueza. Mas ele também fala de riqueza de dinheiro aqui. Quanto ao homem a quem Deus confia riqueza e bens, e lhe deu poder para deles comer e beber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é um dom de Deus. Sabe por que nós temos pessoas avarentas? Porque ela não goza desse dom de Deus, ela não tem esse dom de Deus, porque ela não tem tempo para Deus, ela só tem tempo para ela mesma, suas prioridades não são Deus. Eu encerro somente dizendo uma coisa. O que Paulo disse lá em 1 Coríntios: quer comamos, quer bebamos. Olha o que Eclesiastes diz. É isso aqui. Que seja tudo para a glória de Deus. O apelo do profeta é exatamente para que eles façam a construção do templo do Senhor. E tudo começa exatamente com Deus querendo que eles aprendam. Lá no versículo 12, ele conclui dizendo que o povo começou a ter temor, eles começaram a respeitar o Senhor, começaram a ter devoção, e eles começaram a reconstruir a obra de Deus novamente. Agora, meus queridos, só depende de nós se vamos obedecer a voz do Senhor ou não. Deus despertou o espírito do povo, Deus despertou aquele povo para colocar o seu coração na sua obra. E aí eu concluo dizendo exatamente isso. Qual a desculpa que nós continuaremos dando para não aplicarmos o nosso coração no reino de Deus?